A graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para trazermos aqui a nossa lição de jovens e hoje nós vamos estudar a lição de número 8. Nós vamos estudar aqui uma lição que fala da batalha contra Ai, né? Ai aqui era uma cidade que já estava lá preparada para enfrentar Israel. Então, hoje nós vamos ver aqui o texto do dia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus. Está lá em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. A nossa síntese da lição aqui é: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem uma derrota. Não só uma derrota, uma vergonha, uma humilhação, né? Então, o nosso texto bíblico aqui está em Josué, capítulo 7, e versículo de 1 a 11. É o que nós vamos estudar hoje, certo? Então, fica conosco aí. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, dá o seu like. A sua visualização é muito importante, porque sem ela a gente não tem como continuar, né? Então, nos ajuda aí. A nossa finalidade é unicamente de ministrar a palavra de Deus, fazer esse resumo aqui da Escola Dominical. Temos outros vídeos aí. Você quer conhecer todos os nossos vídeos? Abriu no meu canal, clica em cima do meu nome aí, que vai abrir aí todos os vídeos que você desejar ver, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Nós vamos agora contra a batalha, contra Ai. Ai era uma cidade. Bem, então, queridos, nós estamos estudando o livro de Josué. É um livro de vitória, né? Mas aqui nós vamos encontrar uma derrota. E por que essa derrota? Se Deus prometeu só vitória, o que aconteceu para que eles saíssem derrotados daquela batalha? Alguma coisa aconteceu, porque Deus tinha prometido vitória, e Deus deu vitória, mas aqui a derrota entrou. Então nós vamos estudar essa lição, o porquê que Israel foi derrotado de uma forma tão vergonhosa e até desanimou eles, né? Então, vamos lá. Depois da conquista, né, dos hebreus na terra prometida, né, depois deles ter vencido Jericó, os muros caíram, né, e eles conseguiram vencer a cidade. Agora a guerra que seria contra uma outra cidade bem fortificada também, e ela se chamava Ai. Um lugar, né, assim, esse lugar tinha uma importância estratégica. Mas, aos olhos dos hebreus, veja bem, seria uma batalha assim pequena, né? Então, por isso que Josué falou: esse povinho aí, vamos mandar aí umas 3.000 pessoas, 3.000 soldados, não precisa cansar o povo todo nessa guerra não, né? Então, foi aquele grupinho de gente lá, grupinho em termo, né? Foi 3.000 pessoas mais ou menos, mas perderam a batalha, ainda 36 soldados morreram, certo? Que eles fugiram, deram no pé, não tiveram força para enfrentar aquela cidade. Então nós vamos ver aqui o porquê disso, tá bom? Por que um exército tão vencedor, tão valente, de repente perde uma batalha? Vamos lá, não perderam a guerra, mas perderam a batalha. Bem, vamos lá, número 1, a derrota de Ai. O perigo do pecado. O pecado, ele é algo tremendamente perigoso para a vida do crente e para a vida de qualquer pessoa, né? O pecado, ele afasta o homem de Deus. E Deus, aqui nessa questão aqui, ele tinha prometido vitória ao povo. Mas o pecado de uma única pessoa, chamada Acã, né, fez com que os hebreus fossem derrotados e envergonhados. Então, o pecado, querido, ele enfraquece. Você vê que uma única pessoa que pecou, ele fez com que um exército perdesse a batalha e viesse o temor sobre a multidão do povo hebreu. Um homem só que pecou. Então nós vamos ver isso aqui, certo? Como é o nome dessa criatura? Acã. Por quê? Porque o pecado, além de enfraquecer a gente, ele facilita o ataque do diabo. Porque o pecado, ele é uma brecha para a entrada do diabo. O pecado, ele dá legalidade ao diabo. O diabo tem autoridade aonde tem pecado. Tem pecado, o diabo tem autoridade ali. Às vezes você faz uma coisa que ninguém está vendo.
né? Você, ninguém viu, mas Deus viu, o Pai viu, o Filho viu, o Espírito Santo viu, os anjos viram e o diabo viu também. Aí ele tira a tua autoridade, tira teu poder, tua capacidade. Por quê? Porque tem pecado, e o pecado é brecha para o diabo. Foi o que aconteceu aqui. Ninguém viu, mas Deus viu e o diabo também. Entendeu? Então, o pecado do Acã é que foi o grande problema da derrota. Então, o pecado, ele derrota. Um pecado de uma pessoa derrotou uma congregação. E o pecado de uma pessoa na igreja não pode derrotar uma igreja? É um caso a pensar, né? Então, vamos lá. O pecado de um único homem, Acã, trouxe, né, Deus, poxa, a ira de Deus. Um pecado de Acã trouxe a ira de Deus contra milhões de pessoas. Entendeu? Então nós observamos aqui que o pecado não é brincadeira não, para Deus não. Entendeu? Ele precisa ser tratado, como alguém pecou, o pecado precisa ser tratado com graça, com misericórdia, né, com compaixão, mas também o pecado ele deve ser tratado de forma imediata e com firmeza. Entendeu? O pecado não é um negócio para tu acariciar a cabeça do sujeito e falar, vai em paz, não. O pecado tem que ser tratado com amor e misericórdia, mas tem que ter firmeza e tem que agir imediatamente, entendeu? Que haja também o quê? Arrependimento, confissão, para que a misericórdia funcione. A Bíblia é bem clara, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Pecado escondido, pecado debaixo do tapete, isso aí pode estragar uma igreja, pode estragar um departamento, pode estragar uma família. O pecado é terrível, cada um vai dar conta de si mesmo. Mas aonde o pecado é suportado, aonde o pecado é permitido, ali não vai funcionar não. Entendeu? Do jeito que Deus quer, não. Entendeu? Então, hoje, debaixo da graça, né, o princípio permanece o mesmo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Confessar aqui é uma palavra jurídica, que significa concordar com alguém que está errado. Então, nesse caso aqui, confessar o pecado a Deus é você concordar com Deus que você está errado. Pecado não é para você se justificar. Ah, Senhor, eu pequei por causa do fulano. Eu pequei por causa da minha esposa, do meu esposo. Eu pequei por causa do meu patrão. Eu pequei por causa do irmão tal, me levou a pecar. Meu querido, tu já errou algo. Pecado é para concordar com Deus que você errou e acabou e cada um vai dar conta de si mesmo. O irmão que dê conta do pecado dele, você dá do teu e eu dou do meu. Entendeu? Então nós temos que levar isso em consideração. Então, o princípio permanece mesmo. Então, sendo Deus santo, certo? Ele não abençoa um povo obstinado que se recusa a tirar o pecado do seu meio. Pode ser uma igreja, pode ser o que for. Se ela se recusar a tirar o pecado do meio dela, é uma obstinação. Então Deus está fora. Aí não vai ter salvação, não tem libertação, não tem um batismo com o Espírito Santo, não tem uma cura, não acontece nada. Por quê? Porque o pecado ali está segurando a bênção. Entendeu? Quando a gente está na inocência, tudo bem, mas mesmo aqui, ó, Acã pecou e ficou no sapatinho. Mas Deus não, Deus corrigiu. Trouxe uma alegria depois de tudo resolvido. Né? Mas até ali o pecado só traz tristeza e derrota. Bem, número 3, a alegria recorrente da vitória contra Jericó, porque o povo venceu Jericó, ficou tudo feliz. Josué estava rindo à toa. Entendeu? Todo mundo alegre, feliz. Agora vai ser assim direto. Mas aí entra o diabo logo, entra em ação. Satanás não quer ninguém feliz, não. Ele sempre vai procurar um meio para trazer tristeza. Às vezes uma igreja está toda feliz ali, só prosperando, aí o diabo vem e usa um indivíduo ali para entristecer a igreja. Aqui, todo mundo feliz, o diabo usa Acã para entristecer o povo. Entendeu? E conseguiu, mas depois Deus resolveu o problema. Entendeu? Então, agora, aquela alegria toda que eles sentiram pela derrota de Jericó, agora é substituída pela tristeza, pela derrota, pelo medo, pela dúvida, pela vergonha que eles passaram, entendeu? Diante da derrota daquele povo. Foi muito vergonhoso aquela derrota.
né? Isso aí é que o pecado traz, entendeu? Para a nossa vida. Nesse interim, né, o inimigo comemora a vitória. Certo? Naqueles tempos, as guerras eram consideradas como duelos entre os deuses, entendeu? Antigamente, quando, por exemplo, duas nações se enfrentavam, eles entendiam como duelo de Deus. A nação que ganhasse é porque o Deus dela era mais forte, entendeu? E a nação que perdeu, o Deus dela é mais fraco. Então, todas as nações em volta conheciam o Deus de Israel, sabe? Desde a saída do Egito, eles sabiam que o Deus de Israel era o mais forte. Mas aqui, ó, quando Ai venceu, ela falou, opa, o nosso Deus está ficando mais forte que o Deus de Israel. Mas foi só uma alegria momentânea, que depois Deus, né, botou as coisas no lugar. Então, era isso que acontecia. Número 2 aqui, o motivo da derrota. Muita ênfase, né? O pecado, entendeu? A reação de Josué diante da derrota, infelizmente, é a reação de muitos crentes, certo? É a reação de muitos crentes. Por exemplo, após o vexame, né, daquela vergonha que eles passaram, porque Israel tinha tudo para não perder, entendeu? Perdeu mesmo por causa do pecado. Interessante é isso, o vexame da vergonha, da derrota de Josué, ao invés de, olha só, ao invés de ele perguntar a Deus por que ele perdeu aquela batalha, ele nem foi, mandou lá povinho desse aí, vai você mesmo. Ele nem foi. Aí perde, aí ele vai falar, Deus, olha só o que ele vai fazer queixa. Senhor, por que tu deixou a gente atravessar o Jordão? Por que tu trouxe a gente para cá? Por que isso? Por que aquilo? Questionando Deus. Tu trouxeste a gente aqui para quê? Para ser envergonhado? Para perder? Olha só, a primeira derrota, ele já vem com essa conversa. Então, me perdoe a maioria dos crentes, mas alguns crentes, tá? A maioria não. Quem sou eu? Mas eu tenho visto isso. Esses alguns crentes, eu vou falar aqui alguns crentes, porque eu já presenciei isso. Quando alguma coisa não dá certo, eles falam, por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou isso? Por que Deus fez aquilo? Por que Deus... Entendeu? Eles começam o quê? Se queixar e botar a culpa em Deus. Por que aquilo não deu certo? Josué, infelizmente, fez a mesma coisa. Por que tu deixou a gente vir para cá? Para a gente morrer? Ele já estava agindo igual o israelita lá no deserto. Tu tirou a gente do Egito para morrer de fome aqui? Então, infelizmente, né, isso acontece. As pessoas, né, eles agem dessa maneira. Infelizmente, isso é um normal anormal. Entendeu? A gente não tem que se queixar com Deus. A gente tem que perguntar o porquê. Entendeu? Por que eu perdi? Por que isso não deu certo? Não era a tua vontade? Agora, culpar a Deus, isso aí é murmuração, entendeu? Embora não devesse ser assim, mas acontece, né? Então, Josué foi lá, perguntou a Deus por que ele permitiu aquilo, por que ele trouxe eles para lá, e aquela conversa toda. Então, muitos, quando enfrentam esses tipos de luta, de derrota, eles se tornam murmuradores. Tantos crentes que as coisas não funcionou do jeito que eles queriam, e às vezes é culpa deles mesmo, conforme foi de Israel, e eles, uns até se desviam, outros não querem mais saber, né? Mas por quê? Tudo é culpa do pecado. A verdade é essa, entendeu? Então, os murmuradores, eles sempre colocam a culpa do seu fracasso em Deus. Infelizmente, entendeu? Todos querem se justificar. Igual Adão. Adão, quando pecou, foi a mulher que tu me deu. Quem mandou tu me dar essa mulher? Se não fosse ela, eu não tinha pecado. É assim. É assim que funciona. Mas está errado. Entendeu? Número 2 aqui. Acã toma do anátema. Deus falou o seguinte, ó. Não pega nada, destrói. E Acã não era surdo. Ele ouvia muito bem, né? Então, Deus falou a Josué claramente, né, que a derrota foi uma consequência da transgressão do povo. Tinha anátema, tinha maldição no meio do povo, entendeu? Então, no meio do israelita, tinha maldição que precisava ser retirado.
porque senão não ia dar certo. Entendeu? Então Acã, veja bem, Acã presenciou todos os fatos durante a peregrinação no deserto. As travessias, né? Do Jordão também, ele presenciou. Ele não era nenhum inocente, nenhum bobo, e ele sabia muito bem qual era a ordem de Deus. Queridos, uma coisa é certa, Deus não tem o culpado por inocente. Isso aí não existe para Deus, não. Deus nunca vai ter o culpado por inocente. Nem o filho dele, quando o filho dele não assumiu nossos erros, então ele foi culpado. E lá na cruz ele pagou pelos nossos erros. Ele foi culpado. Nem o filho dele ele teve por inocente, quando o filho dele assumiu as nossas culpas. Entendeu? Então Deus não tem o culpado por inocente. E ele sabia que Acã era um pecador que não deu atenção àquilo que ele tinha falado. Certo? Ele não era um inocente. Deus leva muito em conta nossas experiências também, gente. Tem pessoas que ele está voando ainda, mas a quem muito é dado, muito é cobrado. Entendeu? Bem, então, vamos aqui. Mas infelizmente, né, embora ele presenciou todas essas coisas, o Acã, a travessia lá, viveu um tempão lá no deserto, atravessou o Jordão, viu os milagres de Deus, mas infelizmente seu coração não era reto diante de Deus. Então tem pessoas que é assim, ele vai ouvir a palavra a vida toda e não vai se converter. Esse é o problema. Não é todo mundo que vai ouvir a palavra que vai se converter, não. Mas não importa, o que importa é que nós temos que pregar e acabou. Quem vai se converter ou não é problema de Deus, não é nosso. De Deus com a pessoa, né? O problema é da pessoa, mas quem vai resolver é com Deus. Nós vamos pregar a palavra, não vamos ficar aí pesquisando e vendo quem é quem, não. Isso aí é com Deus. Quem tira o joio é Deus, né, gente? Entendeu? Então, o coração dele não era reto diante de Deus e ele não resistiu à tentação da cobiça. Ele viu uma capa linda, ele viu uma barra de ouro maravilhosa e ele pensou, bem, agora eu não estou mais no deserto, agora eu estou na terra prometida, uma terra populosa, eu com essa linda capa babilônica aqui e com essa barra de ouro eu vou arrumar um qualquer, né? Agora eu estou na terra, agora eu não estou mais em deserto, isso aqui vai me ser muito útil. Mas Deus falou, isso é anátema. Mas a cobiça falou mais alto. E a cobiça é um pecado que traz outros pecados, né? Desobediência. Então a tentação da cobiça foi essa. Uma linda capa babilônica e uma barra de ouro. O pecado pode ser até atrativo, querido. Em regra, o pecado é atrativo. O pecado é bonito. Ele tem gosto de mel, mas o final é amargo, é fel, né? Então, cuidado, o pecado ele é atrativo, é bonito, às vezes é gostoso, mas olha, ele pode destruir a tua vida. Ele pode acabar contigo de uma vez por todas, igual acabou com Acã. A capa babilônica era bonita. A barra de ouro tinha um valor tremendo. Mas acabou com a vida dele, acabou com a vida da família dele. Porque muitas vezes você ou eu vamos cometer um pecado, aí tem que pensar que esse pecado que eu vou cometer vai prejudicar a minha vida, que sou o pecador, vai prejudicar a minha família, que às vezes não tem nada com isso, vai prejudicar a igreja, vai defamar por causa de mim. Então, quando eu peco, eu não trago só consequências para mim, eu trago para minha família, para minha igreja e para minha comunidade, eu trago escândalo. Não é fácil não, então o pecado não envolve só aquele fato ali não, ele envolve uma série de circunstâncias. Então, Acã pecou e a família dele morreu junto com ele. Morreu a esposa, morreu os filhos, todo mundo que estava dentro da casa dele morreu junto com ele. Mas está certo que eles podem até ter concordado com essa situação de Acã. Mas a verdade é que a Bíblia não cita o nome de ninguém junto com ele. A Bíblia só fala, Acã é que pegou a capa babilônica, Acã que é o pecador que escondeu. É o Acã que escondeu o anátema na sua tenda.
A Bíblia não cita mais ninguém. Eu não vou botar a mão no fogo pela família dele. Mas olha, morreu 36 soldados por causa de Acã. Entendeu? Naquela guerra que eles perderam, que era uma guerrinha molezinha, tanto é que Josué nem se interessou de ir, morreu 36 soldados. Morreu a família dele. Então valeu a pena? Então o pecado, às vezes, que ele traz consequências drásticas para a vida da gente e para aqueles que estão em volta da gente. Tá? Vamos para o número 3 aqui. A ira do Senhor se acendeu. Então, devido ao pecado de Acã, Deus acende a sua ira contra os filhos de Israel. Entendeu? O pecado aqui foi tão grave que Deus e Josué tinham feito um memorial quando atravessaram o Rio Jordão, né? Então, aqui é feito outro memorial, sabe qual? Aonde Acã com a família foi apedrejado e depois queimado, botaram um monturo de pedras e fizeram um memorial ali. Então, quando Israel atravessou o Jordão, que todo mundo olhava o memorial de pedra e falava, olha, houve um grande milagre aqui, atravessaram o Jordão a seco, na enchente, olha que milagre. Mas depois tinha outro memorial, que quando alguém olhava assim, que memorial é esse? Isso aí é de um pecador, um tal de Acã. Ele pegou o anátema, escondeu na sua tenda e ficou quietinho, e Deus não se agradou disso, e por causa disso morreu 36 soldados lá na guerra, por causa disso a família dele morreu. Isso aí, ó, esse monturo de pedra, isso aí é a consequência do pecado. Entendeu? Então Deus deixou aquele memorial ali para mostrar o que o pecado faz. Então quando alguém via aquele monte de pedra lá, lembrava, não, ele fez isso e isso, e aconteceu isso e isso, para servir de exemplo. Deus às vezes deixa as coisas para nossa lembrança, não só para as coisas boas também, mas para as coisas erradas, para as pessoas não praticar mais. Né? Foi o caso desse memorial de pedra lá, em cima de Acã e sua família. O pecado ali, a ira de Deus se aplacou. Né? Então Deus entrega a cidade de Ai, agora ficou bonito, né? Um inimigo confiante. Bem, devido àquela derrota dos hebreus diante de Ai, então a fé deles foi lá para baixo, né? Primeira derrota já foi um balde de água fria. Então, e ficaram tomados pelo medo. Porém, Deus, mais uma vez, Deus restaura a fé do líder e do povo. Deus é assim, gente. Ele, às vezes você por algum problema, a sua fé, aí Deus vai restaurar ela de novo. Deus está sempre renovando as nossas forças, entendeu? Deus é assim. Então Deus restaurou a fé do líder, que era Josué, a fé do povo, para que eles não temessem, porque Deus ia entregar a cidade nas suas mãos. Porque o problema do pecado já tinha resolvido. Porque o problema ali era o pecado. Resolveu o problema do pecado, as coisas voltariam ao normal. Muitas pessoas, se eles resolvessem o problema do pecado na vida deles, o seu ministério seria restaurado, a sua vida familiar seria restaurada, a sua vida voltaria ao normal. Mas sabe por que não volta? Porque as pessoas não querem resolver o problema do pecado. Eles preferem continuar no pecado. Aí eles pagam o preço. Entendeu? Porque às vezes o pecado vai exigir renúncia, mudança de comportamento, de pensamento. Ele vai ter que se submisso, porque o pecado é um poder que prende as pessoas. Entendeu? E muita gente, ele não quer deixar o pecado. Porque se ele deixasse, o problema dele seria resolvido. Até o seu ministério seria restaurado. Até a sua vida espiritual seria renovada. Até a sua família seria restaurada. Muita coisa. O perdão e o abandono do pecado são duas coisas principais na vida de um crente, para que ele possa ter sempre a vida, uma continuação das bênçãos de Deus sobre a vida dele. Repito, resolveu o problema do pecado aqui, pronto, voltou tudo ao normal. Agora, não resolve o problema do pecado, as coisas também continuam erradas. Bem, vamos lá. Então, o problema do pecado foi resolvido, né? Então, as promessas de Deus também seriam renovadas, certo? As bênçãos retornariam, certo? Deus sempre nos concede uma nova chance. Deus sempre nos concede uma nova oportunidade.
entendeu? Para a gente recomeçar. Deus é assim, Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Então Deus está sempre dando uma oportunidade para a gente. Deus está sempre dando uma nova chance. Aproveita, querido. Se Deus te deu uma chance, segura ela, que é de Deus. Entendeu? Bem, número 2 aqui, estratégia de Deus é diversificada. Então Deus agora, Ele estabelece uma estratégia de guerra, bem diferente da de Jericó, né? Deus é Deus criativo, Deus não é rotineiro não, né? Então, poderiam também, e agora lá não podiam mexer em nada, aqui eles já podiam saquear o despojo, seria uma estratégia de emboscada, né? Uma parte do povo fugiria para o deserto, fingindo ter perdido a batalha, e eles pensavam, estão fugindo de novo, vão atrás. Aí quando eles fossem atrás deles, aí viria outro grupo por lá e invadiria a cidade que estava desguarnecida, porque os soldados estavam perseguindo aquele povo que estava fugindo, e eles ali incendiariam a cidade. Estratégia de Deus. Por isso que Deus é chamado Senhor dos Exércitos. Na verdade, quem dá a estratégia é Deus. Ele deu para Gideão, ele deu estratégia para o rei Josafá. Deus é Deus de estratégia, Ele é general do general. Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Né? Então, o deserto aqui, fugindo, né? Então eles iam atrás. E assim eles invadiram a cidade e venceram. Então, milhares entrariam por trás. Vamos fugir, eles vão vir atrás da gente. Aí nós vamos por trás e ataca a cidade. E assim foi isso. E dessa forma, eles obedeceram a Deus e venceram. Até a estratégia foi Deus que deu. Tirou o pecado, querido, Deus vai te orientar. Tirou o pecado, Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar orientação. Deus vai te dar direção. Agora, enquanto o pecado está ali, fica tudo parado. Deus não move uma palha a seu favor. Mas mesmo assim Ele tem misericórdia de você. Agora, onde tem pecado, Deus não pode fazer nada. Porque Ele não tem contato com coisa errada. Aonde tem coisa errada, Ele está fora. Entendeu? Encerrando aqui, a moral do povo foi levantada. E as nações em volta voltaram a sentir medo de novo de Israel. Porque viram que Deus só deu um castiguinho neles. Mas Deus estava de volta com eles. Bem, encerrando aqui, culto da restauração. Para comemorar a vitória, Josué deslocou o povo até o Monte Ebal, né? E ali edificou um altar onde colocou pedras, uma cópia da lei. Aqui ele edifica ali um altar e bota ali a pedra da lei, para todo mundo passar ali e olhar os 10 mandamentos. Entendeu? Josué era uma pessoa que aprendeu com Moisés a ser fiel, a ser obediente à lei de Deus. E Deus sempre falou, procura obedecer tudo que o meu servo Moisés mandou. E ele procurou, ao pé da letra, obedecer tudo aquilo que Moisés ensinou a ele. E ele botou lá a cópia da lei. Só não lia quem quiser, quem não quisesse. Entendeu? Então, ele edificou ali um altar onde colocou pedras, uma cópia da lei. Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo. Certo? Condutas como a de Acã não deveria se repetir. Entendeu? Não cobiçarás. E isso aí trouxe uma derrota terrível. Então, querido, cuidado com o pecado. O pecado é uma plataforma para dar legalidade ao diabo de entrar, matar e destruir. Aonde não tem pecado, ele fica batendo para entrar. Mas aonde não tem pecado, o diabo não entra. Por quê? Porque a santidade espanta Satanás. E o contrário de pecado é santidade. Santidade convém ao Senhor. Então, que Deus te abençoe, querido. E vamos para a próxima lição, que nós vamos aprender coisa muito importante, muito interessante. Você está vendo como é que esse livro de Josué é bênção? Como nós aprendemos. Então, que Deus te abençoe, querido. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida. Não esqueça a sua inscrição, o seu like, o seu toquinho no sininho, seu comentário. Tudo isso é importante para a gente continuar, tá bom? Um abraço e até a próxima.